Então, o objetivo desse vídeo é explicar como que funciona a dinâmica da nossa plenária, né? Que foi o objetivo do último encontro do PJ, né? Que no dia, né, do debate, que vai ser na próxima sexta-feira, esse debate acontece com algumas regras e são regras simples, mas que vocês precisam entender para saber o que está acontecendo lá na hora. Aí eu coloquei um exemplo aqui, né? Como são 3 subtemas, cada subtema ele tem um foco de propostas. Aí eu trouxe um exemplo aqui de possíveis propostas para o subtema 3, né? Como eu disse, as propostas elas são parágrafos simples, né? Onde se inicia uma ideia, desenvolve e conclui em no máximo 5 linhas, né? Vocês vão ver lá no grupo que eu coloquei algumas orientações para a construção das propostas. Ao longo do dia eu vou mandar mais e amanhã eu vou mandar mais ainda, com uma data máxima até quarta-feira para me enviar essas propostas para eu produzir o documento e devolver para vocês saberem quais são todas as propostas que vão para a nossa plenária. Tá, vamos lá. Digamos que no dia lá, o subtema 3 tem essas 4 propostas. E tudo que funcionar para o subtema 3 vai funcionar, obviamente, para o subtema 2 e para o subtema 1. Né? A regra ela se repete para os 3 subtemas. Aí, digamos que a gente vai iniciar os debates. Antes, né, da gente ir de fato pro debate para saber quem é a favor e quem é contra cada uma das propostas, a gente tem uma fase que a gente vai perguntar se alguém quer fazer modificação e aglutinação. O que é isso? Né? A gente chama isso de destaques. Na fase inicial dos debates do subtema, quem estiver coordenando vai perguntar: alguém tem um pedido de destaque para alguma proposta desse subtema? E quais são os destaques possíveis de modificação e de aglutinação? O de modificação é quando você até concorda com a ideia da proposta, mas quer alterar alguma parte do texto ali para que ela fique melhor. E a aglutinação é quando você percebe que 2 ou mais propostas daquele subtema acabam que falam sobre a mesma coisa e você acha que aquelas propostas deveriam virar uma só. Então, quando o coordenador perguntar se alguém deseja um destaque para as propostas do subtema, e é sobre qualquer uma, vai perguntar uma vez só. Se você tem um destaque, por exemplo, de modificação da 3.4, logo no início você já levanta a mão e, né, diz que você tem o destaque. Porque a gente não vai ficar perguntando se quer destaque para uma a uma. Enfim, aí digamos que quando pergunta isso, você acha que você quer fazer uma alteração, por exemplo, uma modificação na proposta 3.4. Tá lá, criação de programas de incentivo à doação de livros para bibliotecas públicas. Às vezes você quer fazer uma modificação, você acha que essa doação de livros ela tem que ser para bibliotecas públicas e privadas também. Aí você vai levantar a mão, né, e vai dizer que você tem um destaque de modificação da proposta 3.4. Aí você vai ter um tempo, né, de 2 minutos para defender por que aquela proposta precisa ser alterada, por que ela fica melhor sendo alterada. Aí depois disso, né, alguém construiu essa proposta, né? Aí o dono da proposta pode discordar de você e ele vai ter 2 minutos para defender por que a proposta não precisa ser modificada, né? Caso a pessoa queira. Às vezes a dona da proposta, pode concordar com você e falar que realmente mudando a proposta fica melhor, e às vezes a pessoa nem quer argumentar para não mudar. Mas digamos que ela argumente, né? Você vai ter 2 minutos para argumentar por que precisa mudar. E depois a pessoa vai ter 2 minutos para argumentar por que não deve mudar. Depois disso, coloca em votação. Se a maioria concordar com a modificação, a proposta está modificada. Se não, a proposta permanece original. A mesma coisa a aglutinação, que é a união de 2 ou mais propostas com ideias parecidas. A pessoa vai ter 2 minutos para explicar por que aquelas 2 ou mais propostas precisam ser unidas e virar uma só, já que, né, você acredita que elas são praticamente a mesma coisa.
Feito isso, depois os donos das propostas vão ter 2 minutos para defender por que não, que aquelas propostas não falam a mesma coisa e que elas têm que permanecer separadas. Depois disso, coloquem em votação. Se a maioria for a favor de juntar tudo, elas viram uma proposta só e elas deixam de ser separadas. Digamos que você proponha a aglutinação da proposta 3.1 com a 3.2 com a 3.3. Se a maioria concordar com você e levantar a mão na hora da votação, essas 3 propostas deixam de existir separadas e passam a existir num texto único. Beleza? E outra coisa, a modificação e a aglutinação já é para levar ela pronta no dia da plenária. Provavelmente na quarta-feira eu já vou devolver para vocês o documento com todas as propostas. Aí vocês vão conhecer todas as propostas do subtema 1, do 2, do 3. Aí vocês vão dar uma lida, né? Já vão detectar se vocês querem modificar ou aglutinar alguma proposta. E já chegar lá no dia da plenária, na sexta-feira, com as modificações prontas e aglutinações prontas. Por quê? Porque digamos que, né, você peça um destaque de modificação lá na hora. Eu quero a modificação da proposta 3.4. Aí fala assim, tá, cadê a modificação? Não fiz ainda, vou fazer. A plenária vai parar para você começar a construir o texto e isso vai atrasar muito. Então, eu até falei no último encontro, eu falei para todo mundo que deseja pedir modificação ou aglutinação de alguma proposta, que já leve o texto pronto e entregue lá, vai ter uma pessoa somente para fazer essas anotações e entregue para essa pessoa antes de começar a plenária. Outra coisa, só se pode aglutinar propostas do mesmo subtema. Você não pode aglutinar uma proposta do subtema 1 como a do subtema 2. Só propostas do subtema 1, você só pode, né, aglutinar com a proposta do subtema 1, mesma coisa do 2, mesma coisa do 3. Finalizada essa parte, aí a gente já vai para os debates em si. Aí a gente vai, digamos que tenha aglutinado a 3.1 com a 3.2 e tenha permanecido a 3.3 e a 3.4. Aí a gente vai abrir para o debate. Vai ter 2 minutos de novo. O coordenador vai perguntar, alguém quer defender a proposta tal? A pessoa vai ter 2 minutos para defender aquela proposta, para, né, tentar convencer os demais do porquê que aquela proposta tem que ser aprovada. Aí depois, né, que terminou, o coordenador vai perguntar se alguém quer falar alguma coisa contra aquela proposta. Também vai ter 2 minutos para falar por que aquela proposta é ruim, por que ela tem que ser excluída, papapá, né? Aí depois coloca em votação. Aí vai perguntar quem é a favor da exclusão da proposta. Se a maioria levantar a mão, a proposta está excluída. Digamos que, né, alguém defendeu e alguém falou contra a proposta 3.1, por exemplo, aglutinada com a 3.2. Suponhamos que a maioria levantou a mão quando perguntou se quer excluir. Então ela está excluída. Aí fomos para o debate da 3.3. Alguém foi lá, teve 2 minutos para defender. Aí depois alguém com 2 minutos falou porque ela deveria ser excluída. Aí colocou, né, colocou em votação. Quem é a favor da exclusão da proposta? Digamos que a minoria levantou a mão, ou seja, a proposta não foi excluída. Aí foi para o debate da 3.3. A 3.4. De novo, perguntou se alguém quer defender. Alguém foi lá e defendeu. Depois perguntou se alguém queria falar contra. Alguém foi lá, falou contra, colocou em votação. E, de novo, a maioria não levantou a mão. Ou seja, a proposta não foi excluída. Então, permaneceu a 3.3 e a 3.4. Mas nós precisamos aprovar apenas uma proposta para o subtema 3. Né? Assim como uma só para o subtema 2 e uma só para o subtema 1. Aí, a gente vai fazer uma votação secreta, que aí cada jovem vai escolher uma proposta. Digamos que você quer que a única que seja aprovada é a 3.3. Aí você vai receber uma cédula de votação, você vai lá, vai marcar a 3.3 e vai colocar na urna. E a proposta que receber mais votos é a proposta vencedora do subtema 3. Né? E esse é o método de plenária. A mesma coisa acontece para o subtema 2, a mesma coisa acontece para o subtema 1.
Ah, João Vitor, mas eu não construí nenhuma proposta. Que eu vou fazer lá na sexta-feira? Quem não construiu proposta é tão importante quanto quem construiu proposta. Porque todo mundo vota e todo mundo escolhe as melhores propostas. Digamos que eu não produzi nenhuma proposta. Aí eu chego lá na sexta, mas o meu voto é importante para escolher qual é a melhor, por mais que eu não tenha construído nenhuma. Eu vou sentar lá, vou ouvir as argumentações de quem quer aprovar a proposta tal, de quem quer excluir a proposta tal, vou fazer a minha análise ali e vou fazer a melhor escolha de votar para a exclusão ou não de uma proposta, ou da aprovação ou não de uma outra proposta, né? E da mesma forma, tem a questão, depois, né, além de uma proposta de cada subtema, nós temos que aprovar também uma sugestão de tema para o ano que vem. E depois de encerrados os trabalhos do subtema 3, é iniciada a votação da sugestão de tema, né? A gente tem que aprovar também uma sugestão de tema para o ano que vem. Né? Já estou recebendo várias sugestões de tema. Essas sugestões elas serão colocadas em votação. Cada autor de uma sugestão de tema vai ter 2 minutos para defender por que aquele tema tem que ser aprovado. Vocês lá vão estar ouvindo e tudo mais. E depois de todo mundo defender o seu tema, vai ser colocado em votação. O tema com mais votos favorável será o tema escolhido pelo nosso PJ para o ano que vem. No mais é isso, né? Eu estou orientando todo mundo a tentar construir propostas, né? A ir lá defender e tudo mais. Ah, mas João Vitor, ainda assim eu não consegui construir, ou eu tenho vergonha e tudo mais. A participação é importante. É importante que a gente chegue lá no dia da nossa plenária na sexta-feira e tenha todo mundo ali que vem participando do PJ lá. Porque por mais que vocês não tenham propostas, o voto de vocês é importante. Vocês, talvez, ouvindo a argumentação de um colega ou de uma colega, podem fazer a diferença na hora do voto para que realmente a melhor proposta seja a aprovada. Então, assim, estou à disposição para qualquer dúvida que tiver. Fala assim, João Vitor, eu quero construir uma proposta, me ajuda. Pode me mandar mensagem. João Vitor, eu não tenho, acabei que não tenho nenhuma proposta, mas aqui, me tira uma dúvida que eu não entendi alguma coisa com relação a como que funciona a plenária na sexta-feira. Pode me mandar mensagem também, né, que eu tiro qualquer dúvida, beleza? No mais é isso.